Pessoal, eu vou dar início à primeira Assembleia Ordinária de 2017, como estabelecido no Estatuto da MAP, e dar uma visão da saúde financeira da associação. Certo? É complexa, assim, eu nunca vi negócio de contabilidade. Em minha casa, entrou, saiu, é a coisa mais fácil do mundo. Mas tem alguma complexidade que eu vou tentar explicar aqui na planilha. A gente fez uma planilha primeiro resumida. Claro que temos uma planilha detalhada que está disponível no site da gente, mas vou tentar explicar mais ou menos o que aconteceu em 2016, certo? Primeiro, nós pegamos a MAB com a saúde financeira na faixa de R$ 400 mil, certo? Que não tá mostrando aí nesse demonstrativo, porque é o demonstrativo só dos gastos de 2016. Mas a gente pegou a MAB com a saúde financeira de mais ou menos aproximadamente os R$ 400 mil, né? E aí vem os gastos trimestrais da associação em 2016, certo? Sendo que, na primeira etapa, deixa eu passar aqui para dentro para poder. Na primeira parte aqui do demonstrativo, temos todas as entradas de recursos da associação, ou seja, mensalidade de juízes ativos, somados no ano deu 2.143.000, mensalidade de magistrados inativos, que deu 583.000 no ano, mensalidade de pensionistas, 57.882, hospedagem do complexo Amab, do hotel, arrecadou 97.764. Entrada de patrocínio, né? A gente conseguiu no ano 62.000 de patrocínio para poder fazer nossos eventos. O contador, ele bota como entrada que eu discordo, né? Na verdade, acho que não devia estar aqui, mas ele bota como entrada na associação durante o ano resgate de aplicações. Ou seja, recursos que estão em aplicações financeiras que a gente precisa baixar para poder fazer obras, etc, etc. Ele bota como entrada. Eu já pedi para ele ver se modifica, bota em outro campo isso aqui, porque isso não é entrada de recurso novo. Para mim, entrada de recursos, naquele ano, é recursos que a gente recebe novos, né? Eu estou discutindo com ele para ver justamente a possibilidade dele mudar isso aqui e tirar desse negócio para não dar um valor irreal, né? Então, na verdade, a gente baixou de aplicações financeiras. Desculpe, antes de aplicação financeira, tem Fundo Financeiro da Previdência Social, que são valores repassados pelo Tribunal de Justiça, pequenos valores, certo? Que o Tribunal repassa para a gente. Depois vem o resgate de aplicações financeiras, que no total deu 507.622. Eu acho que ele bota como entrada de recurso, que na verdade não é entrada de recurso novo. A escola EMAB, na verdade a EMAB repassou para a gente R$ 200 mil, certo? Em 2016. Causa judicial Sul-América Saúde. O contador também botou aqui como entrada de recurso. Na verdade, esse recurso não é da MAB, certo? Esse recurso foi um recurso de uma ação onde a MAB interviu em nome de associados e houve um acordo judicial, onde a propriedade desses valores eram os associados, era o número de 16 associados, certo? Que tinham direito a esses valores. Para facilitar a intermediação do recebimento desses valores, que deu mais ou menos para cada associado R$ 21 mil, certo? Que a gente está pagando, ainda faltam 4 associados receber. Para facilitar, a gente, na composição do acordo, a gente pediu que os recursos, em vez de ir para uma conta judicial, fosse para a conta da MAB, que a MAB iria intermediar, né, a divisão desses valores com os associados. Então, foram 16 associados que tinham direito a esses valores, né? Uma ação, tinha mais de 10 anos essa ação rolando, onde a Sul-América, na verdade, a MAB entrou como proponente da ação, e esses associados, com a companhia dos associados, não houve nem, digamos assim, deferimento de liminar, só que a Sul-América, por prevenção, acabou
digamos assim, acatando o pleito, independente de eliminar, e ficou segurando valores, pequenos valores financeiros. No decorrer de 10 anos, esses valores acabou dando um montante de mais de 300 mil reais. A Sul América chamou para fazer esse acordo e acabou sendo feito esse acordo e cada associado recebeu uma média de 21 mil reais, salvo engano. Então esse, na verdade, é um recurso que ele botou na contabilidade, porque entrou na conta, na verdade, da MAB, mas ele botou como recurso na entrada, mas esse dinheiro não era da MAB. Subvenção, eu consegui, junto ao Tribunal de Justiça, que o tribunal repassasse para a associação valores de subvenção que estavam retidos desde a entrada de desembargador Azevedo Rocha, a gente está em 2017, né? 2014, né? Final de 2014. Estavam retidos lá, eu consegui que o tribunal repassasse esses valores. Certo? Segundo o secretário de Finanças do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas hoje está proibindo o repasse de subvenção. Certo? Existem 2 trimestres para a gente receber. A gente está com dificuldade de receber, porque justamente parece que existe um parecer contrário a esses repasses de subvenção para... Na verdade, não é nem para a MAB, é para a EMAB, para a Escola de Magistrados. Certo? Receitas extras, na verdade, a gente vem aqui 8 mil, 4 mil, 12 mil, 50 mil, né? 75 mil. Essas receitas extras que a MAB recebe, muitas vezes, de acordo entre pessoas que querem retornar para a MAB, certo? Também, digamos assim, antecipação. Um exemplo que ele botou aqui como receita extra, que na verdade não é nem receita. Eu já falei até com Mônica ali, a gerente, para falar com o contador. A gente, no congresso que teve em Porto Seguro, a AMB pediu: Fred, você pode pagar as bebidas e depois eu te repasso? Eu disse: posso. Aí eu paguei as bebidas. Pronto. Chegou no final do ano, ele pega e me repõe esse dinheiro. Aí entrou aqui como recurso, receitas extras. Então, na verdade, não é receita, né? Não existe receita. Eu já tinha pago, estou recebendo uma devolução, né? Um reembolso, né? Então, tem que destrinchar isso. Essa é que eu estava dizendo, que eu estava ali parado ali, tentando entender algumas coisas da contabilidade, né, para poder explicar para vocês de forma mais clara. Então, a contabilidade, muitas vezes, ela dificulta o entendimento, e eu não quero isso, eu quero que seja o mais explícito possível. Então, eu já determinei que o contador especifique, item por item, de tudo que é extra, despesa extra, para poder a gente não ter dúvida nenhuma de nenhum recurso que entra, porque a MAB não pode, ninguém pode ter dúvida de nenhum recurso que entra. Pronto. Então tivemos, digamos assim, uma entrada, né, de forma de 4.289.000. Aí desce aí, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí agora, digamos, eu vou... Mônica, você está aí? Eu vou passar aqui. Mônica, abre o gráfico de despesa com pessoal, aquele gráficozinho. Pronto. Suba aí. Não, aliás não. Isso aqui tem... Desse. Pronto, não. Sim. Deixa aí. Pronto. Aí eu pedi para ele dizer realmente o que era de entrada de recurso da MAB, né? Aí ele destrinchou. O que é que entra de recurso da MAB? Mensalidade de magistrados ativos, mensalidade de inativos, pensionistas, hospedagem e fundo financeiro de previdência, certo? A única coisa que ele faltou de botar aqui, Mônica, foi os patrocínios, né, que é a entrada de recursos da MAB, certo? Suba aí. Suba agora. As despesas ordinárias da MAB, certo? Depois eu vou mostrar as outras despesas, mas vou mostrar as ordinárias, como a associação hoje tem digamos assim, um equilíbrio financeiro de forma ordinária, certo? Despesa com pessoal, a gente teve 759 mil durante o ano, o que representa 26,29% da receita da associação. Pra vocês terem ideia, eu conversando com o presidente da associação de São Paulo, né, ele modificou um pouco isso,
ele disse que quando entrou na associação, a associação tinha, com despesa de pessoal, 90% da arrecadação. Hoje ele disse que modificou, está com 70%, certo? Só para fazer um comparativo, a gente tem 26,29%, certo? Que é bastante razoável. Despesa com prestação de serviço, a gente tem 13,39% da receita. Despesa com manutenção e consumo, 3,15% da receita, que é 91 mil, representava 91,73. Despesa com impostos, tributos, FGTS e INSS, 11,56. E despesas com hotel, que é... a gente tem uma despesa com hotel de 326.250. É o que eu estava conversando até com o Elber mais cedo. A gente representa 11,30%. Então, de despesa ordinária hoje, né, a associação tem um equilíbrio financeiro porque ela gasta 65,59% de sua receita, certo? Então, sobra, né, 34% de sua receita mensal, né, do que entra mensalmente, com as despesas ordinárias. Então, digamos assim, a gente não quer fazer festa, não quer fazer obra, não quer fazer nada, aí a associação está com equilíbrio financeiro tranquilo, porque sobra 34% mais ou menos, 34,50%, mais ou menos da sua receita, certo? Agora volte lá para o detalhamento das despesas que eu fiz, na verdade. Certo? Foi? É 34, peraí, 65, 50, 60, 34, né? 34,41, né? 34,41, não é isso? Que dá 100? O hotel da MAB. Não, hotel, despesas com hotel. É porque eu não gosto nem de chamar de hotel aquele. É do Complexo AMAB, né? Na verdade. É despesas com o Complexo AMAB. Depois tira esse nome hotel aí. Que é despesas com o Complexo AMAB. Não. Despesas com hotel, não. Despesas com o Complexo AMAB. Não, tá doido. Você tava pensando o quê? Não, que é isso, não. É despesa com o Complexo AMAB, não. Aqui são as despesas ordinárias. Não. Porra. 326 mil de hotel, se eu for gastar por ano, eu vou morar no Sheraton aqui em Salvador. Nem isso. Acho que eu não gasto nem isso. Suba aí, Mônica. Não, aí é mesmo? Receitas, despesas. Sim. Então, aqui no ano de 2016, né? Eu já mostrei despesa com pessoal, despesa com prestação de serviço, despesas com magistrados, só para explicar. Despesas com magistrados são despesas com eventos, certo? Despesas com cursos, despesas com reembolso de passagem, despesa com tudo que se gasta em prol dos associados da MAB, certo? Então, o que se gastou, na verdade, em 2016, né? Não é o que se gasta cotidianamente, é o que se gastou em 2016. Tá? Isso aqui, pagamento da causa judicial, que ele botou aqui também, que é aquele recurso que entrou da Sul América, que a gente pagou. Então, na verdade, entrou mais ou menos 340 mil, foi pago 233 mil, ainda tem um saldo de 89 mil, mais ou menos, para serem pagos, que as pessoas não vieram pegar ainda. Despesas com eventos, né? Os eventos realizados pela MAB. Ô, Mônica, volta para aquele detalhado aí, para mostrar essas despesas com eventos aí. Tem aí o detalhamento dessas despesas com eventos? Pronto. Então, na verdade, aqui, ó, em janeiro, isso aqui é de janeiro de 2016 até dezembro de 2016, certo? Festas de final de ano. Aí foi feita a festa de Vitória da Conquista, Feira de Santana, Barreiras, aqui na MAB em Salvador, Juazeiro.
Teixeira de Paulo Afonso. Aqui, Paulo Afonso, não, Teixeira, posso não, Paulo Afonso não foi feita não. Baixo. Posse da diretoria. Essas outras que não tem aqui, que não foi feita em janeiro, mas foi feita em dezembro, né? Mostre lá no final. Aqui, ó. Em dezembro de 2016 é que foram feitas aquelas despesas que naquelas comarcas que os colegas pediram para fazer eventos nas regionais. Volte. Pronto. Posse da diretoria da MAB. Carnaval Camarote de 2016, na verdade em fevereiro de 2016. Festa do Martagão Gesteira. Na verdade, essa festa aqui, a gente gastou, mas recebeu patrocínio de reembolso. Certo? Então, o gasto, na verdade, foi nada, não teve gasto. O projeto cinema, que a gente foi todo mundo para a sala de cinema. O evento no Tivoli. O Dia do Magistrado. 5º Congresso Internacional de Direito de Família, o BDFAM, que a gente ajudou. O ENAGE foi justamente o valor que a gente pagou e foi reembolsado. Isso no ENAGE se inclui, né? Aqueles sorteios também que tiveram, etc. Torneio de futebol da MB, AMAB, da Arena Fonte Nova, também a gente foi reembolsado disso. Veja o valor. Essas foram as despesas com eventos que tivemos no ano de 2016. Volta aí, amor. Volta aí para as despesas. Pronto. Aqui a gente e a gente houve em 2016 também as despesas extraordinárias com o hotel, que é a obra que a gente está fazendo lá, certo? Ou seja, cadê? Aqui, extraordinário com o hotel. Então a gente vem gastando, a gente já gastou no total de 539 mil na obra do hotel, certo? Com a obra, com compra de equipamentos, todos os equipamentos da academia, todos os móveis da área da piscina, todos os móveis do restaurante, já está tudo comprado. Certo? A única coisa que falta comprar é um mobiliário, os equipamentos, digamos assim, da cozinha, do restaurante, da cozinha do restaurante, que vai precisar ser comprado ainda. Essas despesas com obra do hotel tem também a reforma de 5 apartamentos, 6 apartamentos. Não é só com uma coisa que foi construída, não. Tem a reforma com 6 apartamentos. Vai descendo aí. Vai descendo, vai descendo. Pode descer. Vai descendo. Desça. Desça mais, desça mais, desça mais. Desça mais, desça mais. Ou seja, hoje, na verdade, com essas despesas, o que entrou e com o saldo que tinha, nós temos hoje um saldo disponível para a MAB, saldo financeiro, de R$ 451.467. Certo? Então, mesmo fazendo essas obras todas, gastando esse dinheiro, estou gastando muito, não tenho dúvida disso, certo? Em prol do associado, em prol da associação, certo? Mas com muita responsabilidade, tenho tentado gastar com muita responsabilidade, para deixar, eu quero sair da MAB e deixar com a mesma saúde financeira que eu encontrei, certo? Então, hoje, a obra foi feita devagar, de forma bem tranquila, para poder justamente... obra a gente termina em 2 meses, dava para terminar, só botar dinheiro, né? Se não botar, mas como a gente quer fazer uma coisa equilibrada, a gente veio fazendo de forma gradativa justamente para poder não descobrir nunca a associação, certo? Hoje a gente tem um saldo de R$ 451.467,20 nosso. Esse valor é de dezembro de 2016, digamos. Hoje tem quanto? Hoje tem mais uma besteirinha, viu? O que é que tem hoje? Na verdade,
Sim, Mônica, me explica aqui agora. Hoje você botou aqui uns 754 mil aqui. Sim, hoje a gente tem, na verdade, em saldo 754 mil menos 84, não é isso? Pronto. Na verdade, hoje o que a gente tem em saldo, certo? É 669.195. Esses 84 mil é o dia do Sul América, que está separado aqui. Certo? Então, na verdade, esses 84 mil tem caixa, mas está separado porque justamente tem 4 associados para receber esses valores da Sul América. Na verdade, o saldo hoje é esse, 669.195,13. É isso. Na aplicação, nós temos 519 mil e... Hã? Sim, na aplicação sem baixa automática. E no outro? Peraí, nas outras o quê? Sim, amor, eu sei. Então, na verdade, a gente tem 669.195. Não é isso? Ah. Que com mais o 84 dá os 754. É. O valor que a gente tem é esse, 669.195. Espero deixar a MAB no final do ano com R$ 1 milhão no caixa para o próximo presidente poder rasgar, para poder gastar direitinho com toda a responsabilidade. Mas por que eu estou dizendo que pode-se deixar a associação com R$ 1 milhão no final da gestão? Porque o que eu tinha que gastar, eu já gastei. A obra já está concluída, já está toda paga, certo? Não tem obra para se fazer mais, certo? Então, pode-se fazer até reforma em outros quartos, mas eu não pretendo fazer na minha gestão isso mais não, certo? Porque à medida que vai deteriorando, que a gente vai se fazendo, vou fazendo intervenções de obra, né? A gente pretende inaugurar, vamos fazer nossos eventos que vão estar dentro de um limite controlável de gasto, porque vamos correr atrás de patrocínio também para justamente tentar gastar o menos possível os nossos recursos financeiros existentes, né? E eu acredito que no final do ano esteja em torno disso. Se não tiver em torno de R$ 1 milhão, deve estar em torno próximo a isso, viu? Os detalhes, maiores detalhes, vão estar disponíveis no site da MAB, bem detalhado, qualquer recurso, qualquer gasto, é tudo explícito, e qualquer associado pode mandar e-mail pedindo explicações, que eu também explico sem maiores dúvidas. Ok? A finalidade ordinária dessa Assembleia é justamente dar uma visão da saúde financeira da associação, né, prestar conta nesse sentido. E vamos agora o que ocorrer, que tem algumas pautas, né? Minha colega, amiga, amada Elbia, tem aqui uma pauta que é... Vem cá, para você falar. Oi? Eu passo para ela aqui o microfone. Ela fala aqui. Espera aí, rapidinho. Posso falar, Gilberto? A pauta que eu queria colocar foi discutida num grupo, que Bárbara até está, no das magistradas, que são alguns ofícios que a Comissão de Prerrogativas da OAB tem mandado para alguns colegas, sob o argumento de que esses colegas estão desrespeitando as prerrogativas dos advogados em não atendê-los. E nesses ofícios, surpreendentemente, tem sido dado prazo aos juízes para resposta, em 15 dias. Né? Então, os colegas pediram que isso fosse submetido à Assembleia para que fosse deliberado o que é que pode ser feito, né? Deixa eu dar uma explicação sobre isso. Eu fui para uma reunião da Corregedoria antes do Natal, em dezembro, onde Dr. Adriano, né, que é o presidente da Comissão de Prerrogativa do OAB, estava presente. Estavam sendo tratados vários assuntos. No final da reunião, eu tinha conhecimento já prévio desses ofícios que alguns colegas estavam recebendo e indaguei ao mesmo qual era a motivação e por que ele estava fazendo aquilo, uma vez que ele não era corregedor, né, dos magistrados. Ele
simplesmente na reunião ficou meio assustado, porque ele não sabia nem o teor do ofício. Ele assinava o ofício e não lia direito nem o que estava no ofício. Né? Eu disse, ó, esse ofício aqui está sendo, né, ofensivo e o senhor está estabelecendo prazo como se fosse corregedor. Ele disse, deixa eu ver aí, não sei o quê. E aí olhou, ficou sem graça. E eu disse, ó, se você... aí explicou que a intenção dele, na verdade, era ajudar, não era dizer assim, ó, queria uma explicação do magistrado justamente para evitar uma representação. Né? Eu disse para ele que, se ele tivesse de representar, eu preferia que ele representasse do que ficasse interpelando o magistrado a se explicar, porque ele não era corregedor e o magistrado não teria nem o direito de intentar uma ação contra o advogado caso a representação fosse injusta. Né? Mas se ele quisesse insistir naquele, que ele até reformulasse aquela carta de outro jeito, que daquele jeito interpelativo, né, não era o mais adequado. Tá? Ele ficou de rever com a comissão. Foi justamente quando eu soube de Elber que estava acontecendo com outros colegas. E a orientação que eu dou é que não responda ao ofício. Né? Não responda ao ofício e aguarde a representação. Porque ficar respondendo ao OAB, a gente não tem sentido. Não houve, só para adiantar, não houve o apoio de nenhum dos dois corregedores em relação a essa carta. Certo? Os dois corregedores, o desembargador Cíntia e o desembargador Oswaldo. Tomou conhecimento da carta e também, surpresos, disseram a ele que não era para ele agir, que aquela maneira não era a maneira adequada deles agirem, certo? E não apoiaram a maneira deles agirem. Então, também comigo, concordaram comigo que a melhor maneira, caso eles quisessem, era eles mesmos, quem quisesse representasse contra o magistrado. Então, o conselho que eu dou a qualquer colega é que não responda a nenhum ofício do OAB nesse sentido. Ignora o ofício. Ignora o ofício. O magistrado responde pela sua conduta perante a corregedoria, perante o tribunal pleno, perante o conselho da magistratura. Já existem os foros competentes para julgamento de conduta de magistrado. A OAB não pode, por via oblíqua, tentar pretender ser um foro de julgamento também. Esse prazo é para a pessoa exercer ampla defesa em um novo foro que está sendo criado, que é a OAB. Então, incondicional e ilegal, não previsto em LOMAN, incondicional em lugar nenhum. Seria simples uma pequena razoada por parte da AMAB, dizendo, olha, considerando que a magistratura existem os foros competentes para julgamento de conduta, não pode ser criado artificialmente um novo, vem recomendar aos senhores os juízes que, uma vez recebendo ofícios para apresentar defesa, que se abstenha de, entendeu? Recomendação desse tipo, para deixar a pessoa mais salvaguardada. Sim, sim, Adriano, concordo, sem problema nenhum. Eu farei isso. Eu enviaria aos colegas um ofício nesse sentido. Uma orientação aos colegas nesse sentido. E se quiser também eu posso até enviar um ofício para a comissão de prerrogativas, solicitando até o presidente da OAB que intervenha na comissão de prerrogativas para ele se abster de agirem dessa maneira. Acho que a pessoa fica mais, o juiz se vocês me autorizarem, eu faço, né, esse ofício também para o presidente da OAB. Vocês é que sabem. Colocar em votação, se quiser. Oi? Eu também não ficava dando muita... Não. A primeira vez que Elber mostrou isso para mim, eu fiquei até assustado. E é que eles acharam isso? Claro. Não, mas se quiser, a gente pode também demonstrar que na Assembleia foi decidido a insatisfação dos magistrados até para o presidente da OAB. Se ficar decidido aqui que a Assembleia... exato. Se quiser, a gente... Mas, Fred, eu vejo a questão como uma coisa clara. Certos assuntos, quanto mais se mexe, pior. Entendeu? Então, é uma coisa que já está morrendo.
Aí a MAB vai intervir ou vai recomendar, não sei o quê, para quê? Para mexer mais em algo que, sinceramente, o colega que fica preocupado com isso não está morrendo. Não tá, teve aquela angústia inicial, eu nunca mais ouvi falar nada. Então eu presumo que esteja morrendo. Pelo menos no interior não chegou. O Fred já conversou com o presidente da OAB. Tal. Eu não sei se foi datada de anterior, datada. É isso que eu estou dizendo. Não recebi. Não mandaram para mim. Que eles disseram que ela não teria atendido algum advogado. Que ela nem sequer, como se tivesse assim, recebido indevidamente. Se quiser também, a gente pode orientar os colegas que receberem isso, remeta para a MAB que a gente responde. Responde assim, da forma que a gente achar que deve, que não é responder, a gente não vai responder explicando, né, o fato, nada disso, dizer que justamente eles não são um órgão corregedor que se abstém daquilo. Eu posso pedir que os colegas, eu faço uma recomendação dessa para os colegas enviarem esse ofício para a MAB. Exato, só para saber se continua a acontecer. Gilberto? Não, eu não tenho receio nenhum. Não Tá sei, decidindo. realmente eu não sei. Não sei. O que você acha, Não Gilberto? sabe que cada um pensa de uma maneira, né? É difícil. Na verdade, o teor, você já recebeu esse ofício? Não. O teor desse ofício eles estabelecem um prazo de 15 dias para responder sobre as acusações e tal. Né? Quem foi que recebeu? Teve um colega que recebeu que disse ignore, não responda. Comecei. Não, na verdade, essa comissão está fazendo essa visita. Mas em relação ao ofício, é tipo assim, existe uma reclamação, não é só porque não recebe advogado, não. Por qualquer motivo. Existe uma reclamação na OAB, certo? Na comissão de prerrogativa. E aí eles, ao invés de mandar, digamos assim, remeter para a corregedoria, eles eles mandam um ofício para o juiz responder para ver se existe procedência aquela reclamação do advogado. E aí sim eles mandaram para a corregedoria. Eles tentam, digamos assim, o que ele me disse foi o seguinte: rapaz, a gente está tentando ver se não se prorroga esse fato, se a gente consegue resolver com o próprio magistrado. A própria comissão consegue. O que eles me explicaram foi isso, entendeu? Aí tanto que eu disse, velho, se vocês estão com boa vontade, mude a redação desse ofício. Essa redação desse ofício não está legal. Né? Pode até, acho que ser boa vontade, beleza, mas mude a redação desse ofício. Faça um ofício carinhoso. Faça esse ofício assim, interpelativo, não. Foi assim que a minha conversa com a Adriana foi assim. Faça um ofício meio carinhoso, mais carinhoso, etc. Que eu acho que o magistrado não vai se negar a explicar, não. Mas não dessa forma interpelativa, como se fosse um corregedor. Intimidatório, etc. Foi. Não. Na verdade, o que eles querem a reclamação maior dos advogados é que os colegas atendam a ele o tempo todo. Certo? Então, existem colegas nossos que atendem, estabelecem dia, certo? Tem outros que não atendem de forma nenhuma. Tem outros que estabelecem, eu atendo o advogado de segunda-feira de 8 da manhã a 8h30. Entendeu? Então, esses exageros é que eles querem combater, principalmente. Certo? Então, a corregedoria também deu maior apoio, digamos assim. O colega, o juiz, pode estabelecer dia e horário. Certo? Então, não tipo, segunda de 8 a 8h30, a corregedoria é contra. Mas que estabeleça, né, A corregedoria disse isso na reunião? 1 ou 2 dias na semana, um turno, etc. Não tem problema nenhum. Quem não quer receber todo dia, porque justamente o volume de trabalho nosso é muito grande, não dá para ficar recebendo advogado todo dia. Né? Então, a maior reclamação deles é essa. Seria bom que a corregedoria colocasse isso de uma forma, formalizasse isso, para a gente poder ter um... Não, mas formalizar... pior que é verdade. Formalizar é pior, porque aí estabelece regra. Regra, se for descumprida, aí seja processo. É melhor não estabelecer, não. Mas está falando, exato. Agora está falando até do atendimento em si, né? Na verdade, Rodolfo, existem várias decisões. Na verdade, a lei federal deles disse isso.
né? Mas aí vem resoluções do CNJ, vem outras Eu não decisões. entendo como é que uma Que diz que o juiz pode estabelecer regulamenta as prazo. regras na casa do A outro. própria Lomã também Complicado. estabelece, não dá ampla, essa ampla. Vai de encontro à Lomã. A Lomã não dá essa ampla acesso também, como os advogados querem. Entendeu? Então, existem. Se existisse clareza, não ia ter problema, te garanto. Aí na dividida o CNJ sempre acaba apoiando mais eles do que a gente. Não, mas o CNJ tem resolução editada por todos os lados. É isso. Ó, o que é que vocês querem? Apenas um ofício dirigido aos colegas, um ofício dirigido ao OAB. Acho que Um ofício dirigido aos colegas Ou orientando que os não dois. respondam. não respondam e envie Para a MAB. Exato. Ou envie para a MAB de qualquer forma. Recebeu, envia para a MAB. Não responder, certo? Caso deseje, envie para a MAB que a gente responde. Ai, Pronto. Nada, não se falar nada, não se indaga nada ao presidente da OAB nem ao presidente da prerrogativa. Entendeu aí? Entendeu? Então pronto. A unanimidade, apenas um ofício aos colegas. Tem mais alguma coisa? Quiser explicação, vou só para explicar aqui, aproveitar. Né? Tá ao vivo aí, amigo? Tá não? Tá gravado, né? Mas tudo bem, só para ficar gravado aqui. Sobre a resolução da substituição. Eu expliquei via WhatsApp já, mas não custa nada explicar de novo. Hã? Não, isso não precisa. Se quiser botar na ata que eu dei explicação, mas não é da pauta sobre a resolução da substituição. Não está na pauta, não. É só. Na verdade não é votação de nada, é só uma explicação mesmo do que está acontecendo. Foi editada a resolução, como todo mundo sabe, do acúmulo de serviço, né, da substituição pelo acúmulo de serviço, onde só pleiteou o juiz designado, né? Isso ocorreu em 16 de dezembro de 2016. Foi isso. Entramos com um pedido logo depois, através do desembargador Mário, para que fosse modificada administrativamente essa resolução. Esse pedido está no tribunal. E, concomitantemente, entramos no CNJ com pedido, lá no CNJ já, que fosse modificada a resolução, certo? Que fosse aplicada, na verdade, a resolução dos juízes federais. No CNJ o pedido foi esse, certo? Dos juízes federais e do STJ. O pedido no STJ, no CNJ foi esse. Pronto. Recebida a ação no CNJ, o corregedor determinou que o tribunal se manifestasse no prazo de 5 dias. O tribunal, no dia que ia vencer o prazo, houve um problema no sistema, pediu prorrogação de prazo. Foi quando eu estive com o conselheiro, certo? Pessoalmente, conversei com ele, expliquei toda a situação do que estava acontecendo, que os juízes estavam consternados com a resolução editada e prejudicados. O conselheiro foi bastante atencioso e marcou uma audiência de conciliação com o Tribunal de Justiça. Por sua vez, antes da audiência de conciliação, a presidente do tribunal me chamou para conversar, certo? E acordamos, certo, que seria retirada a ação, né, a pedido dela, inclusive, que ela queria que fosse retirada essa ação do CNJ, mas com o compromisso dela, né, de se colocar dia 29, no pleno do dia 20, até o dia 29 de março, uma nova resolução onde contemplaria os juízes substitutos, certo? E assim foi feito. Eu já pedi a desistência da ação, certo? No pedido de desistência, eu falei o motivo, né, porque estava naquele momento pedindo a desistência, que havia entrado numa composição extra-administrativa, extrajudicial com o Tribunal de Justiça e que eu estava caminhando para se resolver o assunto. A partir, acabou o carnaval, né, teve o intervalo do carnaval. A partir de segunda-feira eu vou sentar com a presidente, com a assessoria dela, para a gente modular, né, essa resolução nova para poder adequar às nossas necessidades, certo? Então espero que dê certo. Caso não haja, né, caso não dê certo até o dia 29 de março e o tribunal
queira prorrogar mais isso, a gente volta a ingressar no CNJ novamente. A situação no momento é essa. Certo? Eu achei adequada a esse pedido e achei que não prejudicaria nada a princípio o pedido de desistência, uma vez que a presidente quer realmente solucionar esse problema. Ela se comprometeu na frente de outras pessoas a solucionar de uma vez esse problema. Ok? Alguma dúvida? Adriana, alguma dúvida, alguma coisa? Assim, ainda existe uma distância muito grande entre a resolução do Ministério Público, né, que é o pagamento é automático, é antecipado e tudo, e o que está se Adriana, desenhando bem, para nós. a gente tenta que fosse, eu queria que fosse igual ao Ministério Público. O tempo todo a gente está tentando adequar, certo? Existem algumas situações peculiares, certo? Que a administração relata, certo? Que não tem como desvincular, digamos assim, esse relatório, certo? Essas coisas, justamente para ninguém receber de forma graciosa esse acúmulo de serviço, certo? É muito difícil convencer o tribunal diferente disso. Eu já vi que eu não consigo, certo? É muito difícil. Por mais que a gente converse com a presidente, por mais que a gente converse com a administração, devido a queixas, muitas queixas que ela recebe de magistrados, de colegas nossos, que infelizmente não trabalham de forma certa, ela tende justamente a querer forçar de alguma forma o pagamento a essa apresentação desses relatórios, etc. O federal também não tem, né, essa exigência. É difícil, Acho que mas segundo grau também não tem. O desembargador não precisa aprovar. é difícil. Está se presumindo difícil. que a gente vai passar a difícil. perna no Agora, é difícil. Agora, em relação ao desembargador, não sei se vai ser pleiteado na resolução, não. Ainda tem... A gente vai discutir, eu quero até que seja, certo? Mas a forma que vai ser, não vai ser daquela forma intermitente, não. Vai ser condicionada à presença em sessões extras. Digamos assim, a princípio é o seguinte, como é que está se traçando o acordo em relação ao segundo grau? Ele tem, digamos assim, 4 sessões no mês da Câmara que ele é titular, certo? Aí ele tem uma sessão da Câmara reunida, tem uma sessão da... Ele vai receber extra por cada sessão, se ele estiver presente na sessão. Entendeu? Então não vai dar nunca um montante de, digamos assim, R$2.800. Vai dar no máximo R$1.000 para cada desembargador. Entendeu? Está se traçando assim o acordo. Entendeu? A exigência da própria presidente, inclusive. Ela não quer pagar. Ela quer que os desembargadores comprovem também que estão trabalhando. Inclusive para poder não ficar dispare do primeiro grau. Entendeu? Ser uma coisa... Exigir tanto do primeiro grau e do segundo grau ficar assim... tão flexível, tão sem cobrança. Entendeu? Está existindo está se traçando assim dessa maneira. É como se fosse um jeton, entendeu? Aí daria... É jeton, né, isso aí. É a volta. Se daria como se fosse mais ou menos isso. Se ele não tivesse presente na sessão, não contabilizaria para ele receber, entendeu? Na sessão extra, entre aspas, do acúmulo de serviço. Está se traçando assim. Mas é complexo, acho que, claro, essas resoluções podem ser modificadas e amadurecidas, né, com o tempo, mas eu acho que bora conquistar. Acho que a gente deve conquistar primeiro isso, né, mais uma vez, que é um absurdo, mas vamos conquistar isso para poder depois partir para outros alcances maiores. Porque, infelizmente, amigo, o Ministério Público tem uma diferença muito grande da gente. Vota em procurador. No dia que a gente votar, muda. Aí vai todo mundo querer agradar o magistrado, porque o magistrado é que vai eleger, do primeiro grau. Enquanto não for assim, meu amigo, lá é assim por isso. Se não fosse assim, tenha certeza que eles fariam do jeito que eles queriam e se lixo, vão brigar. Entendeu? Então, e tem certas brigas, a gente vê no CNJ hoje, que tem certas brigas lá, o tribunal completamente político hoje. Né? As conversas que eu tenho é porque a gente não estou aqui, não vou gravar esse negócio. Mas as conversas que a gente tem lá com conselheiros, etc., a gente vê que é uma coisa bem política, bem, entendeu? Né? A gente, por mais que eles achem que está certo, tem, né? Então mesmo, o nosso mesmo cara muito desembargador, né? Então aí você já viu, não precisa de falar mais nada.
Entendeu? Então, é complicado, né? Dependendo da mão de quem cai, é complicado. É bem político mesmo ter o CNJ. Ô, Fred, eu não conheço. Já foi discutido isso na Assembleia e já foi decidido que ninguém vai deixar de fazer. Os colegas não vão deixar de substituir, não vão deixar, entendeu? Tipo assim, todo mundo deixar de substituir, não é isso que você está falando? Não, sim, mesmo a substituição automática. Aí o que é que acontece? Na verdade, se por acaso não sair a substituição automática, tem aquela outra alternativa que a gente ia entrar no CNJ para estabelecer o que era a substituição automática, o limite da substituição automática. Não, claro, isso aí com certeza, isso aí não está descartado ainda. No momento que não houver o pagamento. Se não houver o pagamento da forma que a gente pretende, né, que é aquele que está com substituição automática ad eterno ficar recebendo, claro que a gente vai ter que chegar e dizer assim, ó, quais são os limites da substituição automática? O que é que eu tenho que fazer, o que é que não tenho? Até que ponto essa substituição, até quando essa substituição automática? Exatamente. Isso aí já inclusive já está pronto, pré-pronto, justamente para ingressar caso no... Isso aí sim. Viu, Fred? Então, era essa dúvida que eu tenho. Essa substituição automática, por exemplo, eu sou substituta de minha colega da segunda vara, do juizado. Então, ela sai de férias, eu fico substituindo, porque já tem, né, publicado. Eu sou a substituta, a primeira substituta, depois segunda substituta. Então, nas férias dela, se ela gozar 20 dias de férias, essa substituição, então, vai ser proporcional aos 20 dias. É isso? Se for 30 dias, seria 30 dias. Se eu ficar lá uma semana, é uma semana. Isso. Pronto. Isso. Agora, condicionada, o acordo é o seguinte, nesse ato, é condicionada a prática de atos, certo? Então, digamos assim, se você praticar atos, você recebe. Se você não praticar atos, você não recebe. Entendeu? Então, não, eu só estou... Eu conversei com a presidente que não tem como estabelecer um mínimo de atos. Um ato praticado no dia, para mim, já é acúmulo de serviço. Você está em sua vara, parada. Aí vem lá, pô, uma apreciação de liminar, etc. Entendeu? Então, um ato praticado já é... Né? A única coisa que a gente está discutindo aí, que talvez discuta, é o despacho de mérito expediente. O CIT, uma coisa dessa que talvez não conte. Mas a qualquer decisão, uma decisão liminar, uma liberdade provisória, qualquer pedido que tenha que ser feito, né, de apreciação de decisão, em termos de alguma complexidade, você recebe. Não o fato de você... saiu, então tá, substituto automático, etc. Você vai receber já o mês todo. Isso o tribunal está resistente. Certo. E Em está se relação a firmando nesse plantão, sentido. seria encarado como substituição, plantão? Não. Plantão não. Que eu acho que a gente devia lutar por uma remuneração de plantão. Eu porque também não acho. É possível, A gente vai lutar, também acho. Eu também não é acho. possível que a gente A gente fica está fazendo um estudo já a noite toda dos tribunais do acordada. Brasil que estão pagando. Na verdade, hoje eu acho que só o Tribunal de São Paulo que paga, salvo engano. Certo? E já tá, eu estou fazendo esse estudo já para entrar com pedido. Me parece que a gente está no meio do caminho, porque tem tribunais piores do que a gente, que não pagam nem o plantão, nem dão folga posterior. Então tem tribunal assim, tem tribunal que paga, tem tribunal que dá folga. A gente está no meio do caminho. Tem que avançar, mas a gente tem que saber que está numa situação o ideal é hoje receber. até Se mais receber, confortável. todo mundo vai querer dar plantão. O ideal é receber, como a defensoria recebe. Apesar de que a defensoria acho que recebe só no carnaval, né? Não recebe. Eu não tenho conhecimento que ela receba plantão por plantão. Nunca soube disso. Mas já está sendo feito estudo, a gente vai, assim que tiver pronto o estudo, para poder ingressar com um pedido de pagamento. Aí vai ter que ser um projeto de lei, né, encaminhado à Assembleia, etc. Com o abono todo mundo já está sabendo, né, que vai receber agora em março, né, sem dúvida. Tem um abono retroativo, o pagamento do abono retroativo, que existe a possibilidade de se pagar em agosto. Certo? Espero que a presidente... O abono retroativo. Certo? Então, existe a possibilidade de se pagar em agosto. Estamos caminhando, traçando assim o desenho para isso, né?
Tá a gerência de recursos humanos, estive com ela semana passada, ela disse que está fazendo os cálculos. Tá bom, para poder ver a possibilidade de se pagar em agosto. Na verdade, já foi mandado o plano para o CNJ, né, da Força de Trabalho, e vai ser implementado dia 1º, até 1º de julho, tem que ser implementado. Né? O perfil traçado, hoje, pela resolução do CNJ, o que é que acontece? É por processo baixado. Né? Quem tem maior... Eu não estou dizendo que é o ideal, certo? Eu estou dizendo que foi estabelecendo o CNJ. O CNJ estabeleceu que você vai fazer o plano de distribuição com o número de processos baixados, certo? Então, se você tem um número de processos baixados, é que você trabalha, ele considera que você trabalha mais. Se o cartório baixa, então o cartório tem que ser muito eficiente. Número de processos baixados no sistema. Baixados, exatamente. Exatamente. Eu também não, eu estou passando o que me passaram, viu? Para você ter uma ideia, a Vale de Tóxico, eu sou titular terceira de Tóxico, estou afastado, mas sou titular terceira de Tóxico. A primeira de Tóxico teve no ano passado baixados uma média por mês de 50 processos, a primeira, a segunda 75, a minha 120, certo? Então, segundo o Johnny Michael, que me informou isso, eu teria direito a 11 funcionários, a mais do que as outras vagas. Claro que isso não vai acontecer, é impossível, e nem eu quero, que não tem nem como trabalhar tanta gente. Mas eu estou dizendo, segundo ele, no cálculo aritmético do CNJ, seria assim. Agora, eu acho isso equivocado. Entendeu? Teria que ser número de processos recebidos, não baixado. Mas é complicado. O critério do CNJ, segundo eu soube, é porque, tipo assim, eles não querem premiar juiz que não trabalha, entendeu? Então, muitas vezes é isso, com certeza. Não, com certeza é isso que eu tô, é isso. Mas é isso, eu estou falando o pensamento do CNJ, eu não tô, é setorial, né? É setorial. Sim, é por isso que a gente tanta briga no CNJ em Brasília, é por isso, porque o CNJ trata o Tribunal de São Paulo, o Tribunal do Rio, o Tribunal da Bahia, o Tribunal de Piauí, tudo igual, tudo do interior, tudo igual. Então, o interior de São Paulo é uma coisa, o interior da Bahia é outra realidade. Exatamente. Não quer muitas vezes, exatamente. Você tem que ter uma equipe muito boa e bem coordenada pelo diretor de secretaria. Porque eu tenho, na terceira vara de Tóxico, uma equipe muito boa. O diretor de secretaria é maravilhoso. Em outras varas, talvez não tenha, né? Alguma dúvida ainda? Alguma coisa? Querem alguma explicação? Alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo de bom tamanho? Então pronto. Então participem do concurso de fotografia, né? Participem do concurso de crônicas, certo? As premiações dos 2 concursos vão ser patrocinadas, não vão ser pagas com dinheiro da MAB, certo? Vai ter patrocínio de banco, vai ter patrocínio da Europa. Uma viagem para Nova York, o primeiro prêmio. Segundo prêmio, um é uma viagem para a Argentina, outro para a viagem para o Chile. Terceiro prêmio para o Rio de Janeiro. Entendeu? Então participem do encontro de magistrados. É isso, do encontro de magistrados? Financeiras? Está no site, mas eu vou te dar. Na verdade, o ano passado, a gente conseguiu fazer um encontro, um convênio, uma parceria com o Tivoli, conseguimos uma diária de R$350.
Esse ano aumentou R$ 25, é 375 por pessoa. Quarto duplo, quarto triplo, quarto duplo dá 750, né? Quarto triplo, 1.035. Hã? Não entendi. Criança tem duas idades. A partir de 12 paga inteira. Acho que 12 ou 13 paga inteira. Aí até 6 paga um valor de 160 e pouco. E aí de 6 a 12 paga 180 e pouco. Mas depois de 12 paga inteira, porque come igual adulto ou mais do que adulto. Aí não tem jeito. Aí vamos fazer. Não saiu o cronograma ainda, mas provavelmente primeiro dia o presidente da MB deve vir. Já confirmou presença, o presidente do tribunal e eu, a gente faz uma abertura pequena. Depois tem um show na piscina. No segundo dia, eu estou querendo levar. Aí estou na dúvida se a gente vai fazer uma palestra, né, técnica, né, trazendo algum ministro, alguma coisa assim, ou se vamos fazer uma palestra motivacional. E eu estou indo para o Rio de Janeiro semana que vem, que eu fui convidado para o encontro de magistrado do Rio. E a Mir Klink vai fazer uma palestra lá. Eu vou olhar a palestra dele. Se for muito legal, eu até trago, né, para os colegas aqui. Então vai ter só esse evento técnico, científico ou, né, de motivacional na sexta de manhã. Vamos fazer um torneio de tênis, nosso torneio de tênis, certo? Estou tentando trazer o torneio de tênis da MB nacional para lá, para esse mesmo dia no evento da gente. Estou tentando, certo? Vamos fazer o torneio de tênis, aquela brincadeira que a gente sabe, faz um sorteio de brindes, etc. E estou orçando uma peça chamada Sete Contos, que é uma peça legal, de comédia, etc. Para também a gente, exato, de Luiz Miranda. Estou orçando. Eu já assisti, é muito boa, mas tem muito tempo que eu assisti, sempre se renova. Ainda não sei. No sábado, Alexandre Leão, porque eu tive a lidar. É meio inclusive. Café da manhã e jantar. Certo? Café da manhã e jantar. Se você tiver alguma sugestão de algum show na sexta-feira, pode me sugerir que eu... De show, para fazer na sexta. Tá? Luiz Caldas? Pô, você quer me quebrar a MAB? Pô, Luiz Caldas é caro. Rapaz, bora ver a participação, porque olha bem, o que motiva a gente fazer um evento de maior proporção, de menor proporção, é a participação dos colegas, entendeu? Então, tipo assim, você não vai gastar um dinheiro para poder, para poucos colegas. Então, quanto maior o número de colegas participarem, a gente se motiva. Acho que, na verdade, é motivo maior para fazer um investimento maior, entendeu? Então, no momento que, né, Bala? Então, eu gosto assim, se tiver muita participação, a gente faz um investimento maior para poder, que aí vai agregar muita gente. Senão, a gente vai fazendo investimento de acordo com a participação. Para não gastar 100 mil, 100 e tantos mil no evento, que dá 30 colegas, 40, 50 colegas. O ano passado deu um número bom. Foram 120, salvo engano. Foi... Mônica, você se lembra quanto foi? Não, quanto foi? Foi 120 ou 130 pessoas. Quem sabe a gente não bota aí 200 colegas. Quanto maior o número, maior. Sim, vai ter, viu? Quem gosta de atirar, dia 1º de abril, um torneio de tiro. Viu? Vamos lançar segunda-feira. Estou dizendo que quem gosta de atirar, um torneio de tiro, viu? Quem gosta de atirar. Segundo torneio de tiro da MAB. 1º de abril. Terceiro? Foi quem fez o primeiro? Quem? Terceiro torneio? Não, terceiro, ali é o curso, rapaz. É o segundo torneio de tiro, o primeiro que fez fui eu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu... Sim, também só para as Olimpíadas da MB, que vão ser em outubro, né? Então vamos fazer uma equipe aí boa. Viu, doutora Elba? Começa a treinar, a correr. Hã? Para as Olimpíadas da MB, em outubro, em Fortaleza. Não, qualquer coisa, nadar, correr, torcer.
Ainda, da MAB ainda não. Da MAB ainda não. Mas talvez o tribunal faça alguma coisa. Né? Talvez o tribunal faça algum evento na Semana do Magistrado. Eu soube que a presidente está querendo fazer. Mas ainda não tem definido o que é, não. Talvez aqueles encontros no hotel também. É. Mas eu não sei nada definido, não. Hã? Já o Luiz Caldas é a mesma faixa. Então, senhores, dou por encerrada a primeira Assembleia Ordinária de 2017.